Olá, meu nome é Matheus Lucas, sou estudante de artes cênicas e hoje estou aqui para falar sobre a história do teatro europeu e hoje o nosso tema é Roma. O teatro na civilização romana é um assunto muito extenso para caber num vídeo só, então eu vou dividir em duas partes. A primeira sobre a civilização antiga, a civilização antiga romana, e a segunda sobre a Roma imperial. As primeiras manifestações teatrais romanas são de influência grega e acontecem ali no século 3 e 2 a.C., pouco depois do final do Império Grego, né? E elas eram acontecidas em tablados de madeira improvisados e com peças históricas, né, contando histórias do povo e as comédias romanas. É engraçado que o período é muito parecido com o período grego, né, onde você tem uma primeira fase, né, um período de produções teatrais. Você tem a primeira fase onde tem o surgimento de dramaturgia e literatura, e uma segunda fase bem mais para frente com a construção de edifícios teatrais mais tecnológicos, como foi com o período antigo grego, né? Então você tem Eurípides, Sófocles e tal, e o período helenístico, com a construção de edifícios. Então é bem parecido. Além das manifestações teatrais que eu acabei de citar, né, Roma também tinha um festival teatral, como as Dionisíacas, né, na Grécia. Só que diferentemente da Grécia, que eram de consequências de tradições populares que deram origem à tragédia, aí chega nas Dionisíacas, Roma cria esse festival apropriando-se das práticas das civilizações que ela conquistava, como a Grécia, os etruscos depois, enfim. E além da questão cultural, esses espetáculos, os Ludi Romani, né, esses festivais que aconteciam todo mês de setembro, anualmente, né, 4 dias por mês, eles tinham uma função política, funcionavam como um aparato político, porque eles surgem, né, ali no século, entre o século 3 e 2 a.C. E nesse período começa a surgir também, né, começa a se fomentar dentro do Estado romano a ideia de República Romana, que vai se consolidar lá na frente, assim como a Grécia tinha a democracia, res publica, né, como era falado. E os festivais eles não tinham apenas a função cultural, mas eram um aparato político. Assim como nas grandes dionisíacas tivemos 3 nomes, né, Sófocles, Eurípides, Ésquilo, enfim, nos Ludi Romani a gente vai ter 3 nomes também. O primeiro deles, o Lívio Andrônico, ele vem de uma colônia grega no sul da Itália, que lá ele produzia tragédia e comédia gregas, né? O Estado romano na época se interessa e traz ele para a capital para ele participar dos primeiros Ludi Romani, forçosamente, produzindo suas tragédias e comédias, a mando do Estado e falando sobre a República. Então ele construía, né, as suas tragédias, porém a moda grega, porém falando sobre a República Romana. E assim vai ser durante toda a sua carreira, tudo forçado, tudo forçosamente. Já o segundo nome importante que a gente tem registro, né, dessa manifestação da Roma antiga teatral é o Gneu Névio. Ele é ex-combatente da Primeira Guerra Púnica e muito influenciado pelas questões políticas, né, que ele teve muito contato, principalmente durante a Guerra Púnica. Além de ser um cidadão latino, o primeiro poeta latino que a gente tem, né, que vem diretamente da civilização romana, ele vai inaugurar uma nova manifestação de dramaturgia, né, para exibir nos Ludi Romani. O drama romano, que era uma espécie de tragédia, só que ao invés de ser um herói, né, como era na tragédia grega, um herói, mas era muito influenciada pela tragédia grega, tá? A estrutura era igualzinha da tragédia grega, mas ao invés de ser um herói, como era na tragédia grega, era um funcionário da alta classe da República Romana, que era sujeito a acontecimentos desse funcionário. Então ele acaba inaugurando, ele é super importante porque ele inaugura uma nova manifestação teatral nos Ludi Romani. Ao fim de sua carreira, ele começa a produzir
comédias, né? Quando ele vai ficando mais velho e tal. Ele para de produzir esse drama, dá continuidade a outros dramaturgos e tal, mas ele para de produzir esse drama e vai pro ramo da comédia. Só que ele fez como Aristófanes fez, fazia comédias que criticavam o Estado. Criticavam as corrupções dentro do Estado romano, e tinha críticas ali, né? Então ele investe na comédia com esse veio político. Ao contrário do Lívio, que era mandado pelo Estado, o Gneu, ele fazia peças, ele era a favor e tal, né, da República, mas ele fazia peças criticando o Estado. Só que o Estado vai mandar uma resposta para ele. Ele vai ser exilado de Roma e vai ser impossibilidade de terminar a sua carreira. Então a sua carreira é paralisada pelo Estado e ele morre fora de Roma e sem produzir mais nada. Já o terceiro nome, o quinto Enio, que vem depois da Segunda Guerra Púnica, mas ainda assim nesse período antigo de Roma, né, vai produzir para os Ludi Romani. Ele era latino, mas a sua linhagem, né, seus antepassados eram gregos e ele era de uma família muito rica. Então ele tinha contato, ele estudava, né, ele era uma família rica, então ele tinha a oportunidade de estudar. E Roma utilizava muito da filosofia ateniense, né, de todas as produções científicas, né, atenienses e gregas em suas escolas. Então ele vai estudar e, muito influenciado pelos seus antepassados e pelo que ele estudava, ele vai produzir tragédias e comédias sobre a República, né? Influenciadas também pelo Estado, mas diferente de Lívio, não vai ser forçosamente, vai ser por livre e espontânea vontade, mas todas no modelo grego, né, um modelo pré-estabelecido pela tragédia grega, que vai influenciar todas essas manifestações no modelo grego, porém que falava sobre a República Romana. E ele vai dar continuidade a diversos dramaturgos que se perderam ao longo do tempo, mas ele vai dar continuidade a diversos nomes até o cristianismo. A partir do cristianismo a gente vai ter outra manifestação, mas ele vai dar continuidade. Então esses foram os 3 principais nomes dos Ludi Romani dentro dessa primeira fase do teatro romano. A comédia romana também não podia ficar de fora, então a gente também tem 2 nomes, né? Plauto e Terêncio. Nos vídeos passados, no vídeo que eu falei sobre a comédia grega, eu citei um nome, o Meandro, e falei que ele influenciava gerações, né? E que mesmo depois do final do período da comédia, da tragédia, outros povos remontavam Meandro ou se inspiravam em Meandro, e Roma não foi diferente, né? Plauto, inicialmente, ele vai ser muito importante, porque ele vai utilizar dos recursos de Meandro para escrever suas comédias, só que com características particulares. Ele era de uma trupe de mimo e também trabalhou uma época de mercador e tal, então ele acabou conversando com todo tipo de gente e convivendo com todo tipo de gente de todas as classes sociais, e ele explorou isso nas suas produções, né, teatrais, nas suas comédias. Então ele utilizava das diferenças de classe para achar graça, para achar riso. E isso para a época foi tão revolucionário e perpetuou dentro das produções cômicas da Europa à frente, como Molière, Shakespeare, enfim, vão ter referências a Plauto em suas construções, em suas dramaturgias, né? Já o Terêncio é de uma geração depois de Plauto, e ele também tem muita influência de Meandro dentro das suas comédias, né? Ele vai falar sobre questões apenas da nobreza, e ele vai usar uma linguagem mais refinada, destinada ao público nobre. Então é tudo muito refinado, assim, e é um pouco mais sutil do que Plauto. Mas ainda assim existe sua beleza, e também influenciou Molière, influenciou Shakespeare. Então foram 2 nomes muito grandes, né, de gerações, uma depois da outra, né, então gerações próximas, e que influenciaram as produções cômicas europeias séculos e séculos adiante. Bom, e como funcionava a estrutura do teatro, né, como funcionava a arquitetura do teatro romano? Inicialmente, desde aquelas primeiras manifestações do século 3 e 2 a.C., que eu falei no começo do vídeo, e até
as manifestações, as produções teatrais do quinto Ênio, né, desse dramaturgo, né, dos Ludi Romani, vai ser a mesma estrutura. Vai ser um tablado de madeira simples, onde o povo vai ficar em pé em volta, em semicírculo, não podia sentar. Inclusive, uma curiosidade interessante, tinha uma lei estadual até 158 a.C., onde você não podia sentar no teatro, você tinha que assistir em pé. E vai durar. Depois, com a fase das comédias, né, vai ter uma evolução arquitetônica para poder atender as peças do Terêncio e do Plauto, né? Onde você vai ter uma estrutura, você vai ter um edifício teatral, né? As pessoas vão sentar dessa vez, então, em semicírculo em volta. Você vai ter um palco elevado. Tem 2 rampas de acesso, né? Como se fosse o Párodos. Tem muita influência da arquitetura grega, inclusive. Só que no lugar da esquina, né? Que era aquele segundo andar chapado atrás, que servia tanto de cenário como camarim, a gente vai ter uma outra estrutura, onde vão ter 3 portas de acesso. No início, nas primeiras construções, e depois, mais para frente, vão ser 5, onde os atores utilizavam para entrar e sair de cena, né, para poder fazer como se fossem casinhas, ou a entrada e vinda da rua até algum lugar, enfim, vai ser utilizado. Depois que Terêncio morre, uns 4 ou 5 anos depois, esses teatros são derrubados e nenhum outro teatro pode ser construído perpetuamente, né? Não pode perpetuar, tinha que construir e derrubar por leis do Estado. Então todos os próximos edifícios teatrais que eram construídos, eles eram construídos e derrubados. E na maioria das vezes eram construídos por conquistadores, generais conquistadores que chegavam nas províncias que eles conquistavam e tal, construíam um edifício teatral para poder exibir os seus triunfos, né? Encenar os seus triunfos, e logo depois demoliam por leis do Estado. E assim vai ser durante todo esse período de antiguidade na civilização romana. Então esse foi, né, um breve resumo sobre essas manifestações teatrais dentro dessa primeira fase da Roma Antiga. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa um joinha para me ajudar. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos, que tem muita história para contar. Valeu, obrigado.